Olá, investidores e investidoras. Eu sou Júlio Negri, da Niurb, transmitindo direto aqui dos nossos estúdios. Luciano. Prazer estar aqui com vocês. Luciano, sócio do Júlio, cuidando aí da gestão da Niurb. Queremos levar mais informações a você, nosso investidor. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Hoje nós estamos nada mais, nada menos do que o Fábio Rodrigues, que é o CEO da Inovari Realty. É uma incorporadora de São Paulo e hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário em São Paulo. Porque, Fábio, eu só quero fazer uma licença poética antes de passar para você se apresentar, porque a gente acaba falando muito do mercado aqui catarinense, dos nossos 80 quilômetros de Florianópolis até Itajaí. Agora é hora de fazer o contraponto. Quem é o Fábio Rodrigues? Boa noite, Júlio. Boa noite, Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje em Florianópolis, podendo desfrutar um pouco dessa cidade maravilhosa, né? E aproveitar esse tempo para a gente poder dividir e debater com o pessoal que está assistindo a gente aí sobre o mercado imobiliário, que hoje, além de ser um trabalho, é uma paixão para mim, né? Posso dizer. Eu atuo no mercado imobiliário há 25 anos, comecei como corretor de imóveis, sempre atuei como investidor. Em 2015 me associei ao Anjo, montamos a Inovari Real Estate, passamos a trabalhar com imóveis de terceiros, vendas de lançamentos, e nos especializamos em formar áreas para incorporação imobiliária. Em 2019 a gente virou incorporador, montamos a Inovari Realty, começamos a desenvolver nosso primeiro produto em São Paulo, no bairro da Pompeia, e estamos aí atuando há 6 anos no mercado, com muita luta, muita dificuldade, mas... Como todo incorporador, né, Fábio? Como todo incorporador. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas a verdade é que é sempre... As histórias, quando a gente vai olhar, as de sucesso, como é o caso de vocês, ela é sempre forjada no aço, né? Não é uma coisa de muita resiliência, né? Agora, nós vamos começar sempre com uma provocação, né? Afinal, o mercado de São Paulo, porque eu tive a oportunidade fantástica, e você que está nos assistindo vai ter também, de conhecer alguns projetos que a Inovari ZP, que é uma parceria, né, de 2 empresas, que você vai falar um pouco mais tarde, absolutamente fantásticos. E a provocação é, afinal, dá para a gente definir que o mercado de São Paulo é melhor, porque você tem estudado o mercado aqui na região também, né? Tem vindo aqui para Florianópolis, está conhecendo um pouco mais de perto essa realidade nossa. O que dá para apontar de diferenças, por exemplo, entre o mercado de Florianópolis e de São Paulo? Então, você já consegue sentir que existe uma diferença, assim, que a gente pode dizer assim, pô, é brutal essa diferença em X aspectos, ou não? Vamos lá, então acho que tem vários fatores que vão diferenciar o mercado de São Paulo, principalmente São Paulo capital, do mercado aqui de Santa Catarina, quando a gente fala Florianópolis, Camboriú, Itapema. Eu acho que quando a gente fala da demanda pelo produto de baixo padrão, a demanda é muito maior em São Paulo. Ok. Né? E a entrega também. Quando a gente fala de produto de alto padrão, eu acho que o litoral de Santa Catarina tem se destacado muito, né? E os preços, eu acredito que talvez estejam até mais altos que os preços de alto padrão de São Paulo capital. Entendi. Eu acho que assim. O público dos imóveis, eu acho que são públicos diferentes, né? Eu acredito que esses imóveis de mais alto valor aqui, eles são exclusivos para investidores de fora, na maioria, vamos dizer, 90% acho que de fora do estado de Santa Catarina. Então eu vejo muita gente do agronegócio, muita gente investindo no litoral para ter um imóvel de segunda moradia. E vejo muita gente de outros países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, comprando aqui em Santa Catarina, né? Não, isso é fato, né? Nós temos também um público novo, com um novo perfil, que são os seniors, né? Que estão saindo de outros estados e se aposentando aqui dentro do estado de Santa Catarina, principalmente aqui no litoral. Uma questão de segurança, de qualidade de vida, né? Todos esses aspectos que são fundamentais, né? Eu acompanho tanto o Fábio quanto outras incorporadoras lá. Eu também ouso fazer essa comparação de que os bairros de alto padrão de São Paulo, geralmente os produtos são absorvidos pelos próprios paulistas, os grandes empresários. Que não é o caso aqui, né?
com alto poder financeiro, como o Fábio disse, e aqui já não que o contrário, né, mas somado a quem é daqui, o dinheiro que vem para Santa Catarina é que tem feito essa velocidade e essa pujança do mercado aqui do litoral catarinense, né? Eu acho que quando a gente fala em volume de unidades, a venda em São Paulo é muito maior que Santa Catarina. Claro. O que o Luciano falou faz sentido. Eu acho que os imóveis de altíssimo padrão, quando a gente fala de imóveis acima de 4, 5 milhões de reais, lá em São Paulo, a maioria do destino dos compradores é o uso, é a moradia, a primeira moradia. E aqui em Santa Catarina, eu já acho que boa parte desses imóveis, eu não sei se vocês têm esses dados, mas talvez metade seja segunda moradia. Né? Não, esse dado especificamente eu não saberia, mas é comum, principalmente investidores de fora, que esse destino aqui do litoral seja o destino da moradia. Eu estou hospedado num bairro que eu considero talvez um dos mais nobres aqui de Florianópolis, que é Jurerê. Sem dúvida. E eu vejo que a maioria dos imóveis são imóveis de alto padrão, eles estão fechados, né, nesse momento. Então, eu acredito que são imóveis de temporada, né, que o pessoal usa como segunda moradia. Você vê que no fim de semana tem muito mais gente que durante a semana. Então, foi uma conclusão que eu tirei avaliando o local ali que eu estou hospedado, podendo analisar esses imóveis de alto padrão dessa região especificamente. Mas em São Paulo, se a gente pensa, não é que em São Paulo, tá? Vamos deixar bem claro. A demanda de investidores por imóveis em São Paulo, e aí se a gente falar em volume de investidores, eu acredito que seja hoje a cidade com maior demanda da América Latina. Porque é uma capital pujante, a gente tem muitos fatores de ancoragem, turismo de negócios em São Paulo, acho que talvez a capital com o maior turismo de negócios da América Latina, né? Arenas de eventos como o Allianz, que atinge diretamente o investimento imobiliário na região que eu atuo, que é Perdizes, né? Então, a pujança de você ter uma arena que faz hoje mais de 40 shows internacionais por ano, traz um público de 60, 80 mil pessoas por show, e grande parte desse público vem de fora da cidade, precisa se hospedar, é uma pujança muito grande para uma região, né? E isso afeta diretamente o mercado imobiliário. O mercado, sem dúvida. Mas eu te faço uma pergunta. Por exemplo, como é que você se destaca dentro desse mercado que, como aqui na região, é altamente competitivo? O que faz a Inovare, na parceria com a ZP, quando ela vai idealizar um projeto, afinal, quais são o que poderia nos dar de informação para o nosso investidor sobre a construção de um novo projeto? O que você leva em consideração? Quais são os fatores que determina o diferencial da Inovare ZP na construção de novos projetos? Boa colocação, Júlio. Então, como eu estava falando um pouquinho da minha história, a gente começou como Inovare a incorporar em 2019 e produtos pequenos, de unidades compactas em bairros nobres, mas prédios com 10, 20 unidades. Em 2023, a gente começou a estudar projetos maiores, porque depois de entregar 1, 2 incorporações, a gente descobriu que o trabalho e o comprometimento para um projeto de 100, 150 unidades é o mesmo que o de 20, 30 unidades. Só que o funding é diferente, o tamanho do bolso é o que afeta onde você pode colocar o pé. E a gente tem um conhecimento muito forte da região sobre desenvolvimento, vocação de produto, terreno. Em 2024, a gente acabou se unindo com uma grande incorporadora e construtora de Uberlândia, que é a ZP Empreendimentos. Eles têm uma expertise enorme na área de incorporação e construção, atuando há 25 anos no mercado de Uberlândia, entregando produtos com uma excelente qualidade e sempre dentro do prazo, que é um fator muito importante no nosso mercado. E aí a gente formou a Inovare ZP, que está desenvolvendo esses 2 produtos que nós estamos lançando lá em Perdizes agora em 2026. Um prédio com 162 unidades, o outro com 63 unidades, mantendo aquela vocação que a gente já vinha seguindo, de unidades compactas em local nobre, né? Então, o produto que a gente desenvolve hoje, ele é focado, se não for 100%, talvez 90% para o investidor. A pessoa que adquire o apartamento compacto, o estúdio ou um dormitório, ele não é o morador desse produto. Claro. Normalmente é um segundo, terceiro
ou quarto imóvel que ele está adquirindo e está adquirindo para renda. Eu vejo que essa diferença de perfil ajuda, auxilia, que é o nosso caso aqui também em Santa Catarina e o caso do Fábio, porque de repente existem grandes incorporadoras que se dedicam ao mercado residencial de moradia, residencial familiar, e ao você escolher um mercado de estúdios, como é esse que nós estamos falando, de um short stay, de temporada, seja para exploração aqui em Santa Catarina pelo turismo de litoral, né, o praiando, seja lá por um turismo de negócios ou um turismo de entretenimento, existe algumas diferenças da pluralidade aí de São Paulo, você consegue encontrar um nicho, que eu acho que que a Inovares ZP fez, encontrar um nicho aí de buscar esse perfil de venda, produção e venda para investidores e não, às vezes, o consumidor final, seria isso? Exatamente. E complementando isso, Luciano, e continuando a resposta aqui do Júlio, a gente tem uma dificuldade enorme, porque falando de São Paulo, principal capital do país e da América Latina, a gente está competindo com os maiores players do mercado imobiliário do país. Por isso eu te perguntei. Todos os grandes incorporadores estão trabalhando em São Paulo, e o bairro de Perdizes, eu diria que 90% ou 80% dos grandes incorporadores que estão em São Paulo também incorporam e constroem lá em Perdizes. Mas, Fábio, assim, ó, como é que eu vejo a trajetória de vocês, tá? Não só pela história, mas indo, né, em loco, a olhar projetos de vocês ou os projetos que você apresenta para nós, que certamente são interessantes para o nosso público. Vocês estão se destacando, vocês estão crescendo no mercado de gigantes. Qual é a fórmula ali? Dá para falar da fórmula? Aliás, às vezes pode ser estratégico, né? Às vezes não falando quer assim, falar da qual é a fórmula, fórmula? né? Não, Júlio, a fórmula é minha fórmula, né? Mas tem um detalhe que certamente, eu sei que está muito no planejamento, né? A gente percebe, né? De igual forma, a gente percebe quando você está apresentando um produto, você apresenta com uma pessoa que diz assim, né, o Fábio apresentando, ele te passa uma segurança, porque conhece muito mesmo do projeto, isso já é um diferencial. Mas vocês estão crescendo, e esse mercado, ele tem grandes players, que são vorazes, que não dão margem para novos entrantes. Que e são vocês, igualmente competentes. Né, que são competentes também. Tá? E vocês estão ali se destacando. Qual é a receita do bolo? Eu acho que não é um segredo, é mais uma filosofia e que se mantém tanto dentro da Inovar e da ZP, que é fazer um trabalho coeso, entregar um produto. A gente pensa muito no cliente final do nosso produto, então a gente quer entregar um produto de qualidade, a gente quer entregar um produto que seja diferente, que agregue, uma arquitetura que agregue o urbanismo, que traga valor para quem vai utilizar e para o bairro que está recebendo essa nova incorporação. Hoje a gente está falando de muitos prédios ali no bairro de Perdizes, né? O bairro cresceu muito. Eu acho que nesse momento a gente deve ter em andamento mais de 50 incorporações dentro do bairro. Mas eu posso me atrever sem ter o grande conhecimento de causa, né? Mas percebe-se um pouco mais do mesmo. E até tem um projeto que você vai apresentar que me pareceu assim um centro, uma nova perspectiva do ponto de vista construtivo. Assim. Ele se destaca naturalmente pela própria arquitetura do projeto, o que é muito bom, é muito positivo, inclusive para o bairro. E conversávamos hoje à tarde, um pouco antes de entrarmos aqui com você, e você falava de legado, você falava de longo prazo, e eu, particularmente, eu gosto muito dessa visão, porque e principalmente quando ela se reflete verdadeiramente no projeto arquitetônico que vocês têm. Nitidamente, ele é um diferencial ali, tá? E agora eu vou à pergunta. Vocês têm um destaque com esse prédio que você vai mostrar pra gente. Há outros ali na região, assim, igualmente, com nível de arquitetura num nível maior? Porque vocês estão fazendo uma entrega sem cobrar por essa entrega, assim, pelo menos é a percepção que eu tenho de preço. Vocês entregam projetos muito bons a um preço bem competitivo, eu diria. Tá? Fábio, eu queria até que você falasse, pegando esse gancho, não é a qualidade construtiva ou a qualidade da entrega,
mas a funcionalidade do prédio e do que ele se propõe para o short stay e do tipo de usuário que o prédio vai ter. Eu vou começar então até pelo final da sua Vamos pergunta. A qualidade eu acho que é uma obrigação do incorporador entregar um produto de qualidade para o cliente, né? Agora, o preço de venda, quem dita para a gente sempre é o mercado. Não adianta a gente querer descolar o nosso produto por uma teoria qualquer, porque o mercado é que vai ditar o preço e a velocidade de venda. Então, se você tiver um produto muito destacado do mercado, você tem que ter um diferencial muito grande para justificar a venda desse valor destacado, senão você não vende. Como eu tinha comentado, a gente está competindo com grandes players ali no mercado de perdizes. E aí a gente precisava entregar uma validação diferente para o nosso cliente. Então, a gente resolveu investir numa arquitetura diferenciada, e para esse projeto a gente contratou um dos melhores escritórios de arquitetura do Brasil, para esse primeiro projeto. A gente contratou talvez o maior nome de paisagismo hoje para assinar esse projeto também. E a gente também contratou pessoas especializadas na decoração de interior, e inclusive os complementares, né? Os projetos complementares de estrutura, de fundação. A gente pegou pessoas renomadas que têm um histórico de sucesso, porque eu acho que a gente está fazendo talvez o primeiro prédio, e aí vocês vão ver aí mais para frente na imagem da fachada, um prédio com pilares externos e inclinados, e que é comum a gente ver talvez em Pinheiros, Vila Nova Conceição, Jardins, mas acredito que em Perdizes talvez seja a primeira arquitetura desse tipo. Então, essa era a pergunta que eu fazia anteriormente. Então, ele é um destaque porque vocês ali acabam sendo o primeiro, né? Pelo menos andando ao entorno ali do Allianz, não vi nada, vi mais do mesmo. Aí, quando se encontra o projeto de vocês, na hora você já para e opa. Eu não vou garantir que é o primeiro, porque eu não pesquisei a fundo, mas eu sou um bom conhecedor do bairro e eu não conheço nada com uma arquitetura parecida com essa que a gente está entregando nesse projeto da Rua Maringá. Aliás, vou fazer aqui um adendo, tá? É um bairro de São Paulo, Perdizes, um bairro mais alto, né? De alto poder aquisitivo, classe média alta. Mas é um bairro, tá? Só que é um bairro em São Paulo com 110, 130 mil pessoas, que é muito maior que muita cidade catarinense, só um bairro. Então, isso é importante. Quer apresentar algo para nós? Colocar na tela. Né? Vamos colocar na tela aqui para ver. Vamos começar por esse aqui, tá? Porque esse é que eu sou apaixonado, né? Então, assim, eu não posso falar muito, porque desde o dia que eu olhei, eu disse, gente... Quando a gente passou o briefing desse projeto, esse projeto foi desenvolvido pelo escritório da Triptych, que um dos projetos mais conhecidos dele em São Paulo é a participação no Hotel Rosewood, na cidade de Matarazzo, né, a Torre Mata Atlântica. E a Triptych é muito conhecida por fazer hotéis 6 estrelas, né? Eles têm um know-how muito grande nisso. Eles têm outros empreendimentos premiados em São Paulo. Estão participando da revitalização do Largo do Aroche. E é um escritório muito conceituado no Brasil e no mundo todo. Eles têm projeto fora do país, né? Muitos. Eles têm... A Triptych, na França. A Triptych foi fundada aqui em 2000 por uma arquiteta brasileira e 2 franceses. Em 2004 eles abriram o escritório deles em Paris. Em Paris eles têm várias obras conhecidas. Nas Olimpíadas de 2024, o prédio onde ficou a delegação americana foi feito pela Triptych, já no conceito para atender a delegação durante as Olimpíadas e depois transformar no residencial. Mas o briefing desse projeto foi trazer uma arquitetura elegante, moderna, diferenciada. Então a gente tem esses pilares redondos externos. Que são esses aqui, né? Exatamente. Você vê que no encolhimento do gabarito, o recuo é feito gradual, pavimento por pavimento. Então o prédio tem esse formato com os pilares inclinados. Para fazer o projeto estrutural, a gente contratou uma empresa renomada em prédios com pilares inclinados aqui no Brasil, então não foi qualquer empresa. Então acho que esse cuidado dos detalhes, a história da gente querer criar um legado e não fazer uma entrega única, eu acho que essa fusão, esse alinhamento de pensamento que faz a Inovares EP começar com um trabalho tão validado como esse projeto da Rua Maringá, e já planejar uma longa esteira aí para os próximos anos. A maioria, eu imagino. A maioria dentro do bairro, né? Que a gente tem um conhecimento maior. Mas a ideia é depois expandir para a capital e quem sabe
pro litoral de Santa Catarina, né? Olha, amém. Sonhar não custa Amém. Que nada. assim Que seja. assim seja, né? Né? Pergunto para você, o que temos no entorno deste prédio? Boa pergunta. O terreno para essa incorporação foi escolhido justamente pela proximidade ao Allianz Parque. A gente está aproximadamente 300 metros do Allianz Parque, que hoje é a maior arena multiuso da América Latina. Como eu falei da pujança dos shows internacionais, mas hoje a gente tem vários tipos de eventos lá, além dos jogos de Além futebol. do futebol, Claro, né? né? Ficou Os até jogos lá, secundário aí. Além do Os jogos Palmeiras hoje- estar ajudando ainda no desenvolvimento do bairro. É óbvio que nos jogos, principalmente nos jogos de Libertadores, Copa do Brasil, você tem muita gente que vem de fora também pros jogos e precisam de hospedagem. Voltando a falar, esse é um prédio também de unidades compactas, que eu falei que era o nosso foco, unidades compactas, apartamentos tipo estúdio, e nesse caso focado principalmente para locação de curta temporada. Por que Todo a ele locação? são estúdios. Todas as unidades são estúdios. Todas as unidades são estúdios. Tá. A gente tem uma parte de compensação nos primeiros andares e que aí tem que ser negociadas quando começarem as negociações das vendas de unidade para destinada às faixas de renda, enquadradas dentro da tipologia Porque habitacional. São Paulo. Essa mudança que houve em São Paulo é recente? É recente, é um decreto municipal que restringiu a locação de curta temporada para unidades habitacionais do tipo HIS e HMP, que são unidades de destinação de moradia popular, Certo. né? Isso é uma compensação, então quando você constrói nas regiões centralizadas, né, de São Paulo, você pode fazer lá 2, 3, 4 vezes o tamanho do terreno e você pode fazer uma quantidade a mais se você destinar para essas moradias populares. Então unidades habitacionais são enquadradas como HIS e HMP. Acaba Mas criando um se equilíbrio você- social, porque quando você pega Pra os que a andares que são de interesse social, você vai pegar uma pessoa de renda mais baixa e morar num prédio maravilhoso desse. Dá vontade Sim. até de diminuir o salário para poder ter Então, o que isso oportunidade possibilita, né? de morar ou ter um prédio, ou ter uma unidade dessa. Isso Né? possibilita que pessoas que trabalhem em Perdiz ou trabalhem no centro possam morar perto do trabalho, Isso. né? Não precisa de se deslocar grandes distâncias. São Paulo é uma cidade que tem o trânsito completamente infartado. Então, para percorrer lá 6, 7 quilômetros, às vezes você leva 1 hora e meia. Então, você morar perto do trabalho ou muito perto do transporte público, do metrô, dos corredores de ônibus, hoje é muito importante. Principalmente para a população de baixa renda que não pode trabalhar com seu carro, pagar uma mensalidade de 300, Sem 400 reais no sem dúvida. estacionamento para deixar no trabalho e perder 1 hora e meia no trânsito se deslocando. Então, você poder proporcionar essas unidades habitacionais para o pessoal de baixa renda é muito importante, até para alimentar o ecossistema, né? Porque num bairro de classe média alta, você precisa de pessoas também trabalhando. Claro. Né? Claro. E isso traz uma condição das pessoas poderem morar perto do trabalho. Consegue manter a mão de obra Mas naquele me dá uma sistema do ideia. bairro, né? Me dá uma ideia por exemplo, aqui esse prédio tem 25 andares. 25 andares. 23 Quantos deles andares eles estão destinados daí? 20? 23 andares destinados a unidades residenciais, o 24º e o 25º pavimento são área de lazer de uso comum dos condôminos. O 25º andar é um mirante que tem uma vista 360 graus de todo o bairro ali, a gente está numa posição bem privilegiada, geograficamente falando. Os andares, você quer saber de moradia popular. Do primeiro ao 7º andar, as unidades são destinadas à moradia ou à locação para pessoas que estão enquadradas dentro da faixa de renda de 6 a 10 salários. Eu só não quero esquecer alguma coisa lá para o nosso público. Assim, o contato do Fábio vai estar disponibilizado, tá? Porque eu sei que você quer conhecer muito mais desse projeto, tá? Eu conheço de antemão, é fantástico, muito bem estruturado e daria horas para falar só desse, né? Porque ele não é só a questão do entorno, assim, mas o projeto é de um cuidado, de uma beleza assim, fenomenal. Dá para arriscar que esse negócio vende sozinho? Eu acho que a gente pensou em muitos detalhes, a gente levou mais de um ano planejando esse projeto. E a gente deve lançar até o meio do ano, começar a parte de vendas aí, esse projeto já está protocolado na prefeitura. Nossa vontade é lançar esse primeiro semestre, e estamos dependendo da liberação aí da prefeitura para poder iniciar a parte de vendas. Mas é um projeto que foi estudado com muito carinho,
em todos os detalhes, né? A parte construtiva, a parte de arquitetura, a parte de entrega dos facilities para quem vai morar, para quem vai se hospedar, né? Eu acredito que boa parte Você do tem prédio isso vai na ser tua usado. mente lá no início? Você vai brifando para... Quando vocês tiveram um processo, como é que foi esse processo aí criativo? O projeto Explica para ele nós. Eu queria saber um pouquinho dos bastidores, do back-office dessa operação. Legal. A complexidade de desenvolver em São Paulo hoje é tão grande. O nosso plano diretor ele é de 2016, mas todo ano entram vários decretos que vão trazer uma complexidade, né, para a parte construtiva muito grande da cidade, justamente por ser uma cidade tão grande, né? Então, a primeira versão desse projeto ela estava deixando basicamente 1.000 metros de área aí na mesa. E a gente tem uma consultoria especializada em legislação e que a gente colocou dentro do processo, dentro de todo esse grupo que trabalhou e desenvolveu esse projeto, foi feito por várias empresas em conjunto. E para poder chegar nesse resultado, poder atingir esses 25 andares, a gente está num bairro que a gente não tem uma restrição de gabarito. Perdizes tem prédios hoje sendo entregues com 42 andares. Perfeito. Mas precisou de muito desenvolvimento para o tamanho do terreno para a gente conseguir entregar tudo isso que está sendo feito nesse projeto. E aí vem a parte dos facilities, você entregar, pensar não só na pessoa que vai morar, mas na pessoa que vai se hospedar por pouco tempo. O que é importante para que essas pessoas tenham a melhor experiência possível? Porque hoje entregar imóvel não é que é muito fácil, mas eu diria que é um commodity, né? Agora, você entregar uma experiência diferente, principalmente para quem vai se hospedar por menos tempo, eu acho que esse é um grande diferencial. Então, você ter um paisagismo agradável, que traga tranquilidade, paz dentro de uma cidade tão urbana, tão concretada como São Paulo, né? Um paisagismo rico, eu acho que agrega muito. Faz diferença. Você ter uma arquitetura, que é uma arquitetura trabalhada, diferenciada, eu diria praticamente que é uma obra de arte, né? Eu meio concordo disruptiva, né? Exato. Então esse guarda-corpo todo em gradil, ele foi pensado de propósito, para que você tenha uma vista melhor da torre. Por isso o guarda-corpo não é de vidro. Ele é um prédio de 26 andares, mas ele passa uma leveza estética que é por isso que eu falo, eu acho que eu tava tentando encontrar de que maneira esse prédio me tocou, mas quando você olhava aquela cidade, né, toda De concreto, prédios desse né? tipo, né? Concretão, mais ou menos, as janelinhas e tal, tudo do mesmo, né? Aí você bota um prédio de 26 andares com essa leveza toda que a obra oferece. Não é uma obra complexa, né? Nitidamente. E quando você entra nos facilities, que aí só você entrando em contato com o Fábio, senão não vai ter como. Não temos tempo hábil para mostrar tudo Você que a que gente pensa gostaria. em adquirir um imóvel em São Paulo e que é um produto diferente, que vai se valorizar ao longo do tempo e que vai te trazer, além do ativo, da propriedade, vai te trazer uma experiência diferente, pode entrar em contato com a gente. Quanto está hoje o preço do... Vamos fazer um comparativo aqui, né? Tentar entrar um pouquinho na realidade de um bairro bom, tá? Um bairro ótimo como Perdizes e vamos levar os efeitos comparativos. Hoje, o que está o metro quadrado de um lançamento, em média? Perdizes tem uma variação de preço grande ainda hoje, eu acho, mas você vai achar produtos compactos e vai depender muito da empresa, do tipo do produto, mas você vai achar aí hoje entre 18 e 25 mil reais o metro quadrado. Nos compactos. Nos compactos. Você tem produtos com valores um pouco mais baixos, mas qualidade de obra, os entregáveis são bem menores, né? Então, quando você pega de empresas renomadas aí do mercado, é difícil você achar alguma coisa na classificação R2V, que é um uso livre para qualquer faixa de renda e para qualquer tipo de utilização de locação, seja locação convencional, a curta temporada ou até a moradia. Quando você fala dos imóveis do tipo R2V, eu acho difícil você achar alguma coisa em Perdizes hoje abaixo de 16, 17 mil reais. É bastante alto. Acabei equilibrando com os preços aqui Perdizes, ela é bem segmentada, né? Na região entre a Sumaré, a Avenida Sumaré e a Rua Cotoxó, que é mais o lado que fica o Allianz Parque, o Shopping Bourbon, e uma parte muito rica na parte gastronômica também, é uma parte mais agitada do bairro, onde você tem a maioria dos prédios de estúdio. Eu acho que você vai ter essa variação de valor. Perdizes entre Sumaré e Rua Traipu, que é uma área mais nobre, mais tradicional, onde você tem a
faculdade, a PUC, o Colégio Santa Marcelina, os apartamentos de alto padrão de Perdizes. Perdizes hoje tem prédios com 400, 450 metros de área privativa. Eu acho que ali os lançamentos são produtos que estão acima dos R$20.000, desses produtos maiores, né, de alto padrão. Agora, esse prédio ele vai estar perto dessas mesmas universidades. Está próximo do Allianz Parque, ou seja, é um destino natural de quem vem para shows em São Paulo, para grandes shows principalmente. Hoje você mostrava um detalhe que aqui na região, quando vem um show maior, de maior porte, pode chegar a R$3.000 uma diária. A gente tem dados aí tirado das plataformas de locação de curta temporada, Airbnb, Booking, então a gente está sempre olhando perto das datas dos shows internacionais, que são os que mais elevam o valor da estadia. A gente teve em outubro agora, a gente teve show do Guns N' Roses e algumas estadias chegaram próximas de R$3.000, algumas até passaram especificamente. Alto. Mas você vê que vários prédios no entorno estavam vendendo a estadia acima de R$2.000, vários. Alguns chegando a 3, a gente não sabe se foram vendidas ou não a 3.000, mas acima de 2.500 tiveram muitas ofertas e muitas ocupações. Né? Então tire o seu cavalo da chuva achando que vai entrar nesse prédio, no próximo show Grande São Paulo, por menos de R$4.000. Desista. Eu acho que um dia a gente vai chegar nesse número, não é tão já, mas acho que um dia... Mas é a tendência, né? Mas é assustador. E isso muito se deve porque muitos prédios também em Perdizes tinham unidades habitacionais que hoje não podem mais ser feita alocação de curta temporada. São aquelas unidades teoricamente destinadas, né, para moradia popular. Então o número de oferta diminuiu. Entendi. A quantidade de unidades disponíveis para alocação de curta temporada diminuiu. Tá, mas não isso só faz em com que Perdizes, o preço, mas toda a cidade. Que o preço dispare. Isso faz com que o preço da diária suba. Então, se você quer vir no show e ficar mais próximo do Allianz, você paga mais caro. Aqui você está... Dá para dar um spoilerzinho? Quantos metros do Allianz Parque? São 300 metros aproximadamente. 3 quadras. Se você vier no local mais longe de carro, talvez você pare o carro mais longe do que os 300 metros ali. Me mostra... não sei se você vai para o próximo prédio, mas eu quero falar. Eu me recordei de uma palavra que o Júlio falou no início aqui sobre legado. Aí eu estou aqui pensando, enquanto o Fábio fala da beleza da arquitetura e da engenharia, né? E aí eu estou pensando aqui, vou fazer a honra de participar dos contratos de aquisições dos imóveis que estão sendo feitos, do memorial descritivo, das SCPs, então eu vou ter a honra da parte jurídica, que é uma parte técnica que ninguém vê, ter a honra de estar participando da segurança jurídica do empreendimento dele. E eu vou te falar, talvez fazendo um produto tão elaborado, né, e pensando tanto nos detalhes, talvez a gente esteja até jogando contra o time, porque se eu perguntar para vocês hoje, vocês conhecem o projeto do Cidade Matarazzo, Hotel Rosewood? De longe. Já viram imagens, já ouviram falar. Sim. E eu não sei se vocês sabiam qual foi o escritório de arquitetura que desenvolveu o projeto, mas com certeza vocês não devem saber quem foi o incorporador. Eu que trabalho com incorporação não sei quem incorporou, mas sei quem fez o projeto. Né? E normalmente quem vier se hospedar aqui, talvez vá até falar que, olha, me hospedei num prédio que foi desenvolvido pela Triptych, com mais glamour do que num prédio que foi construído e incorporado pela Inovares EP. Mas é o primeiro prédio da Inovares EP em São Paulo e isso vai ficar no nosso histórico, né? Então, mas eu acredito que nós vamos ter que colocar alguma coisa em Inovares EP. Não, com certeza. Terá. Com certeza não, mas na memória vai se buscar quem incorporou, mas idealizou o projeto. Eu vejo assim, Fábio, sobre isso. Às vezes no mercado, no usuário, sim, porque vai se valorizar a obra de arte, a Triptych, quem desenvolveu, mas naquele mercado consumidor, tá? No mercado do investidor, de quem aplica capital para que esse prédio seja viável. Com certeza a Inovares EP vai consolidar o nome dela para aquele mercado investidor, para que vocês desenvolvam outros projetos e coloquem dinheiro na mesa. Eu não tenho dúvida. Primeiro que a gente traz um legado muito agregado, mais a ZP do que a Inovare, que tem uma história muito mais curta, mas uma história boa.
dos nossos investidores terem um retorno financeiro muito bom e terem uma valorização do ativo. Porque o ganho no imóvel, todo mundo acha que o ganho do imóvel é o aluguel, e não é. O ganho do imóvel é a valorização do ativo. A valorização do ativo imobiliário, ela é sempre maior que uma aplicação de renda fixa, por exemplo, que é uma aplicação segura. Então, se você pegar a valorização imobiliária de bons imóveis em São Paulo, bem localizados, se você comparar os últimos 5 anos ou 10 anos, você vai ver que uma aplicação, por exemplo, de CDI, de poupança, ela não acompanha a valorização do imóvel. Agora, o aluguel, ele é como um dividendo da ação. Você pode utilizar o aluguel para manter seu custo de vida, para adquirir novos imóveis, para fazer outros investimentos, que o imóvel continua valorizando. Se você aplicar o dinheiro e utilizar a renda todo mês do que você ganha lá, seu poder de compra vai diminuindo. Então, daqui 3, 4 anos, você não compra o que você comprava hoje. Agora, se você investir em um imóvel como esse, daqui 3, 4 anos, o seu dinheiro vale mais do que se ele tivesse aplicado sem você retirar nada, e você pode se utilizar do aluguel para te ajudar no seu custo de vida, uma renda passiva, fazer novos investimentos. Essa comparação do Fábio, o investidor profissional faz ela, tá? Muitas das vezes o investidor que está entrando para o mercado imobiliário, ele diz assim, a preço de hoje e a parâmetros de hoje, eu tenho renda fixa de 15% a 18% ao ano, eu não vou aplicar imóvel porque me dá X e o aluguel me dá o que a poupança me dá, que é muito mais baixo. Só que o investidor profissional faz essa conta. Na verdade, se você coloca R$1.000 para aplicar para ter 15%, 18%, aquele R$1.000, se você for comendo os juros, ele vai perdendo o valor de compra. E o imóvel não. Além de você ter esse dividendo, que é a locação, você tem a valorização do imóvel. Então, há que ter uma somatória da valorização do ativo, que é o bem que você adquiriu, mais a locação. E não só simplesmente olhar, eu comprei um apartamento de 300 mil que está me dando locação de X, que está dando 0,5% quando a aplicação dá mais. É uma visão errada que não faz essa composição da valorização do imóvel mais a locação, né? Exatamente. E vamos ser sinceros, a gente vem do momento de juros altos, a Selic em 2025 chegou aí a 15%, e a tendência, todo mundo sabe agora, que é os juros começarem a baixar, né? Da Selic também começar a baixar, o que é muito positivo, né? Porque aumenta a oferta de crédito mais econômico e tal. Então, hoje, você já não vai conseguir uma aplicação de renda fixa que te dê perto de 15% ao ano. Claro. Né? E a valorização imobiliária, se você pegar o comparativo dos últimos anos, ela sempre foi maior do que a aplicação financeira. Um ano ou outro, essa linha se destaca, um sobe, o outro desce, mas ao longo do tempo, a valorização imobiliária é maior do que a aplicação. Ô Fábio, dentro disso, fala para nós dessa experiência sua, expertise lá em Perdiz, desses produtos que você já trabalha e vai implantar. O short stay, o que ele tem pago efetivamente numa média, né? A diferença entre você ter um apartamento de locação long stay, de longa temporada, você faz um contrato de 1, 2, 3 anos, e o short stay, para quem não sabe, é uma locação de temporada de poucos dias. O que é a rentabilidade? Vamos falar só de locação. Faz um comparativo para nós, para quem tem um apartamento que aluga por longo período, para o short stay a nível de percentual de retorno sobre o valor investido. Vamos lá. A locação de curta temporada, ela tem mostrado aqui nas Perdizes um resultado em torno de 30% acima da locação convencional. Ela é uma locação um pouco mais complexa. Você depende, na maioria das vezes, ter uma empresa, se você não quiser cuidar pessoalmente, você que é um advogado incorporador, não tem tempo de fazer a gestão de uma locação de um apartamento, 2 ou 3 de curta temporada. Ficar lá vendo se o hóspede fez o check-out, está tudo ok, se o apartamento foi bem limpo, quando é o novo check-in. Então você precisa terceirizar isso para uma empresa especializada no mercado. Em São Paulo hoje a gente tem várias, né? Então você precisa terceirizar essa parte do serviço. Então uma locação convencional hoje está deixando 30% abaixo. A mesma locação convencional sendo administrada por uma imobiliária, normalmente de bairro, ela deixa 30% abaixo da locação de short stay, né? Agora você precisa ter uma empresa que vai cuidar disso.
Um prédio como esse, vamos falar de uma unidade compacta, a gente tem unidades aí a partir de 26 metros quadrados, entre 26 e 33 metros quadrados. A estimativa é que tem uma rentabilidade mensal em torno de R$6.000, R$6.500. Isso aí percentualmente, só pra gente, vamos fazer o aluguel convencional de long stay, 0,50, 0,40, estourando 0,60 do valor do imóvel hoje, nós estamos falando no short stay aqui acima de 1%? Acima de 1%. É. E uma taxa de ocupação nessa região especificamente, dá 70% ao ano? Perdizes dá um pouco mais. Dá um pouco mais? Perdizes dá um pouco mais. Além do Allianz, que eu acho que é o fator de maior pujança do bairro, a gente tem 3 estações de metrô que estão sendo entregues, mas a gente tem 3 universidades muito próximas aí. Tem um shopping ali também próximo, não tem? Shopping Bourbon, que também tem um teatro do Allianz Parque, tem o Teatro Bradesco dentro do shopping. Os hospitais. Os hospitais, São Camilo, Albert Einstein, o Hospital Samaritano, que também está próximo. Quanto tu arriscaria? 80%? 85%? Eu acho que próximo de 80%, aí são dados que a gente pega das operadoras. Claro, das operadoras, né? E mas aí fica um retorno muito bom. O retorno é muito bom. Por isso que a gente acredita num empreendimento como esse, se ele estivesse operando hoje, em torno de R$6.000, R$6.500. Quanto tempo esse dinheiro retorna para o meu bolso? Se eu investir R$400 mil, 500, não sei quanto, nós não sabemos, não temos acesso a esses números. Mas a gente ainda não abriu os números, a gente não tem data de abertura de vendas. Claro. Lembrando que, independente do valor, voltando a falar de um projeto assinado, a gente gosta de trabalhar muito em cima de fatos e de números, né? Se você pegar projetos em São Paulo, projetos assinados como esse, em relação a projetos similares na mesma região, são projetos que valem 20%, 25% acima. Então, quando você pega um prédio assinado no Jardins, no Itaim ou aqui nas Perdizes, a tendência é, em relação a um similar com a mesma qualidade construtiva, esse produto valer 20%, 25% a mais. Né? Perfeito. Justamente pela diferença arquitetônica, pela assinatura do escritório, por tudo isso. Então, eu acredito que você tem o retorno. Não fiz essa conta de cabeça, precisaria fazer. Não, mas 7 anos aí, tranquilo. 7, 8 anos. Que é ótimo para um. Agora, se você perguntar qual a valorização disso do lançamento até a entrega, aí eu posso te falar também, baseado em números de produtos similares no bairro. Esse vai ser o primeiro projeto assinado do bairro de Perdizes, mas os outros projetos de unidade compacta no bairro, eles valorizam em torno de 35% a 40% durante o período de obras no bairro de Perdizes. Então, um produto que foi lançado a R$10 mil o metro quadrado, quando entregue ele valia em torno de R$14 mil o metro quadrado. Então, se ele foi lançado a 20 mil, entregue valia em torno de 28. Então isso os números que o bairro mostram pra gente. Esses 25% aí, é porque, como é que eu penso, né? Esse é o tipo do projeto que você olha assim, não, eu estou hospedado lá no... Não sabemos o nome ainda. Mas acho que ele acaba virando uma referência, tá? Vira com referência certeza. do super-homem, né? Não, eu tô hospedado no tal. E isso é muito gostoso, né? Porque não tem validação melhor de você se tornar referência, acabar sendo procurado. Júlio, a gente pensou muito, né, no desenvolvimento desse projeto, que as pessoas hoje, elas compram experiência. Claro. Então elas pagam mais pela experiência, né? Dúvida. Por que você quer comer num restaurante famoso? Por que você come um filé mignon bom, um salmão, um steak tartar, um outro prato qualquer bom em restaurantes que não são tão famosos? Você paga mais para ir num restaurante famoso, que tem um chefe conhecido. É pela experiência, pelo conjunto da entrega, né? Então, no desenvolvimento imobiliário, aqui a gente pensou a mesma coisa, é o conjunto da entrega. É o fato dele ter um mirante no 25º andar, é o fato dele se hospedar num local com uma arquitetura diferente, é um prédio instagramável, vamos dizer assim. Hoje isso conta muito, a gente vive no mundo digital, né? A maioria das pessoas, não é muito meu caso, eu preciso me adequar mais, mas a maioria das pessoas se preocupa mais em postar do que viver a experiência, né? Você vê pessoas que viajam e passam o tempo todo postando fotos. Não, cara, você me entra na cabeça isso. Você não olhou o espetáculo, você não viu o show porque você estava filmando para postar, né? Você estava olhando a tela do celular e não o palco. E ouso Então, dizer que essa muito. Cobertura, qual é o risco de ser acionado de royalty pelo Allianz Parque, porque vai assistir shows, vão assistir shows e jogos por aí. A gente tem uma grande vantagem que
atrás da gente tem um prédio muito pequeno, então a maioria dos andares aí tem vista livre, tem um prédio de 6 andares, a gente tem um hall com pé direito duplo, então o nosso primeiro andar já é como se fosse um segundo andar, então eu diria que a partir do 6º andar a vista aí é completamente livre. A gente está numa rua bucólica de Perdizes, uma rua que Tranquila, por enquanto né? só tem casas, vai ser o primeiro prédio, todos os imóveis têm um recuo, com jardim, então uma rua bem bucólica, muito bacana. Estamos muito perto do centro gastronômico, que fica aí no quarteirão de cima, que é onde concentra mais de 30 estabelecimentos de alimentação de diversas origens. Então tem comida japonesa, pizza, bar, com petisco brasileiro, muitas docerias, Copenhague bate de latte, biscoitê, gelateria, tem uma série de coisas, seja, ele é muito bem servido. O cara desceu, poucos saiu para passos, fora do prédio, tá super tudo bem servido. disponibilizado para isso. Flores de sal nos E aguarde. estamos também a 400 metros da futura estação do metrô Sesc Pompeia, né? Muito próximo do metrô. Até para quem vem para São Paulo, quer se hospedar, se locomover com facilidade. Ou seja, ele está no centro onde tudo acontece, né? A vida está acontecendo muito rapidamente ao entorno do prédio, o que é bom. Aliás, é bom não, que é ótimo, né? Porque daí o prédio acaba recebendo essa demanda. Eu gosto dessa conversa, porque essa é a essência do desenvolvimento imobiliário, no final das contas, né? Não interessa o tamanho da empresa no final, mas sim esse conjunto, né, muito cuidadoso, arquitetado, né, para usar a palavra do imobiliário, para a entrega de projetos fantásticos. Né? Porque quando a gente olha o entorno, que eles acabam sendo os grandes alavancadores do projeto, mas o entorno está ali para todo mundo. É isso que é o que eu estou conversando aqui com vocês, é que o entorno está ali para todo mundo. As entregas são muito similares no bairro, mas de repente você pensa diferente. Você quer fazer uma entrega mais potente, olhando muito para a experiência, e constrói uma solução como a gente pode... Adoraria já saber o nome. Eu acho será um exponencial no bairro. Sem dúvida. Eu acho Esse que prédio será um exponencial no bairro. Quando uma pessoa vai buscar uma hospedagem em determinado local, primeiro ela vai pela localização. Então, preciso ir para São Paulo. São Paulo é uma cidade enorme. Então, eu preciso ficar o mais próximo possível do meu ponto de interesse. E aí, vamos dizer que o meu ponto de interesse seja um show que eu vou lá no Allianz Parque. Então, eu quero ficar muito próximo ao Allianz, para ter uma facilidade de me locomover para o show. Quero ter a gastronomia perto de mim também, que é importante. Exatamente. Né? Agora, já vou me hospedar ali perto do Allianz. Eu quero, primeiro, ter uma hospedagem boa, então ter uma boa infraestrutura do apartamento. Depois, o que as pessoas procuram muito, piscina e academia. São os itens mais procurados onde elas vão se hospedar. Piscina. Apesar de eu achar que usam muito pouco, mas na pesquisa a piscina vem lá entre os 3 primeiros itens. Então, a gente tem uma piscina muito bacana aqui, que fica na parte de trás do prédio. E a gente tem uma academia muito bem montada também, que vai ser entregue completinha, com equipamentos bem sofisticados. E eu acho que esse é um grande atrativo. E uma funcionalidade que é o mini market também, que é a comodidade da compra da loja de conveniência. Hoje né? eu acho que oferecer essa conveniência é uma obrigação, e aí muitos prédios já têm. Eu não acho nem que é um diferencial, a gente vai ter a parte de vending machines, vai ficar no 24º andar, é uma parte de salão. Para mim, o maior diferencial dele é a arquitetura, né? O desenho arquitetônico. E aí vem a parte da experiência, né? Você está se hospedando num local diferente. Você deve ter aí pelo menos uns 30 prédios de unidades compactas em Perdizes, mas você não tem nenhum com uma arquitetura como essa. Então, todo mundo gosta de se destacar. Conjunto, né? Sem dúvida. Todo mundo gosta de se destacar, de mostrar que fez alguma coisa que é um pouco diferente. É óbvio que custa mais isso. Como realizar uma obra dessa custa mais caro, como fazer um projeto desse custa mais caro que um projeto comum, é uma obra mais cara que uma obra convencional. Se hospedar aqui, consequentemente, vai custar um pouco mais caro que se hospedar num prédio convencional. É natural, né? Que seja assim. É o preço justo. Mas é o preço da experiência. Eu costumo falar uma coisa para minha esposa, que a gente gosta bastante de sair para comer, conhecer novos restaurantes aqui em Florianópolis. Aliás, você é dono de restaurante, né?
Tenho também um restaurante lá em Alphaville. Não, em Alphaville. Em Alphaville, chama Pervoy Osteria. Sigam Olha aí aí. no Instagram. Excelente oportunidade, quem passar por Alphaville não deixe de conhecer. Ó, posso dar o depoimento que no restaurante do Fábio é aquele que você fecha o olho, aponta o dedo no cardápio, o que vier, você vai ficar feliz. Dá para fazer a reunião Não nesse precisa restaurante? nem escolher. Dá para Olha fazer aqui, reunião no olha. Nós já restaurante. fizemos, Que maravilha. nós já fizemos algumas reuniões do Rio State lá, do área de imobiliária, e reunimos muitos amigos lá, né? Lá é um local muito gostoso, muito bem montado, tem uma cozinha excelente. Não é mérito meu, tem um sócio muito competente que toca lá e desenvolveu todo o projeto. É um cara que atua no ramo há muitos anos e tem uma competência excelente. Conta com sommelier premiado. Tem um sommelier, tem uma carta de vinho muito boa, nosso sommelier lá, que também foi escolhido pelo meu sócio. É um cara muito bacana, muito competente, virou um amigo da gente. E vale a pena conhecer Pervoy Osteria. Porque o pessoal, né, que vai começar a seguir o Fábio, né, nós vamos deixar depois toda a informação. Vocês que têm um projeto ali, né, que a gente fica aqui só na inveja boa, né, que eles vão abrindo os rótulos de vinho em São Paulo, que é uma experiência fantástica, a gente acompanha só de longe, né. Mas, esses desafios assim é para agregar amizade, para descontrair. Não sei nem por que nós estamos tomando vinho aqui, abrindo o próximo rótulo de vocês. Olha, não fizemos isso, hein? Para quem não sabe... Podia ter aberto aqui para... Precisava ter aberto um vinho aqui. Que merecia, não, um projeto fantástico dele. Criamos um desafio, eu e o Fábio de BBS, com 50 rótulos de vinhos, né? E a gente bebe muito mais sozinhos que juntos. E ontem ele me mandou um vinho aqui de Floripa, a gente estava longe, e aí eu brinquei com ele, falei, nós vamos inteirar os 50 rótulos mais separados do que juntos, mas é uma experiência. Mas vamos corrigir, né? Que a gente não bebe sozinho, a gente não bebe junto, mas estamos sempre acompanhados de alguém, isso, né? Com certeza. Agora, se você gostou, tá? Que aqui é a cerejinha do bolo, mas tem mais, né? Tem mais. E é em Perdizes também? Esse eu achei particularmente, me surpreendeu, em função do tamanho da área, o que vocês conseguiram fazer ali. Operaram um milagre no terreno. Esse terreno tem que essa é uma incorporação, foi bem desafiadora desenvolver esse projeto pra gente. Ele é um terreno que ele tem 10 metros por 50, ele tem 500 metros quadrados. Foi muito desafiador desenvolver um projeto. Quantas unidades tinha nesse projeto? Esse projeto tem 63 unidades. Também são apartamentos compactos. Exemplo de aproveitamento. Isso é um exemplo de aproveitamento, né? Claro que o zoneamento também contribui para isso. Contribui, mas esse projeto a gente não conseguiu usar todo o potencial que o zoneamento nos dá. Justamente pela restrição de gabarito, né? A gente tem uma restrição aí que a gente tem que obedecer um recuo em relação aos vizinhos para poder ir subindo a torre. Perfeito. Em determinado momento a gente não consegue mais subir porque o terreno é muito estreito. Esses são quantos andares? Então, esse projeto tem 12 andares, o 13º é uma laje de lazer, né? O rooftop é uma laje de lazer, tem uma piscina, uma churrasqueira e um jardim na cobertura, de uso comum também dos condôminos. São 63 apartamentos, do 1º ao 12º, unidades residenciais. Agora tem uma curiosidade interessante. De novo, a gente está num bairro que a gente tem uma competição assídua, e voltando ao alinhamento de pensamento da Inovares EP, a gente queria entregar um produto que fosse um marco, uma história. Ele não tem uma arquitetura talvez tão renomada quanto aquele prédio que foi feito por ele se destaca nitidamente. Mas ele foi muito bem desenvolvido, ficou um produto bem luxuoso, né? Uma fachada sofisticada, a gente tem um hall de entrada com pé direito duplo, a gente tem esse brise, a gente tem as abas curvas e alternadas em toda a fachada, que trazem uma sensação de movimento para o prédio. Esse trabalho alternado com os brises na frente e na lateral, as esquadrias grandes, piso-teto, que trazem uma iluminação natural excelente para o apartamento. Então, todos esses detalhes são muito bem pensados, de novo, para entregar um produto diferente, tanto para o usuário da locação, como para o investidor, porque isso significa em valorização para o ativo. Mas esse aqui especificamente tem algo que eu nunca vi aqui na região, não sei nem se tem, tá? Mas ele tem um detalhe aqui importante, né? Sobre a questão do acesso, né? Exatamente. Isso eu achei... E não é na região... Achei muito eu costumava dizer que não interessante. tinha nada similar no bairro, mas eu não achei em toda a cidade. Então, eu aqui em Florianópolis, eu não lembro de
nenhum projeto dessa forma. Então, tá? qual é o grande diferencial desse projeto? São unidades compactas, tipo estúdio, com elevador e hall privativo. Então, Isso ficou normalmente os prédios de muito estúdio interessante. têm 8, 10, 12, às vezes 18 unidades no mesmo andar, no mesmo hall. Então você tem aqueles halls maiores, com várias portas, né? E junto com isso uma falta de privacidade. Esse produto tem hall e elevador privativo a partir do quarto andar. A partir do quarto Do andar, quarto ao 12º andar, todas as unidades têm elevador e hall privativo. Mais de 55% das unidades do empreendimento. São 4 Então, elevadores. Né? São 4 elevadores nesse prédio que atendem do térreo ao 12º andar. Então esse é um grande vai nascendo diferencial desse produto. não sei se vai nascendo, mas já estava lá no planejamento estratégico de você, mas isso vai tornando uma identidade da empresa, né? Ou seja, Exatamente. de fazer produtos a gente sempre está diferentes. entregando coisas diferentes, está entregando mais, porque de novo a gente se preocupa com o cliente, né? E a gente Eu adoro quer essa criar questão essa dessa privacidade. recorrência. Assim, Não, tem coisas veja que me. Eu só queria deixar aqui claro uma coisa, tá? Eu estou olhando de fora. Mas quando você olha um projeto desses, obviamente, e rapidamente você se conecta com ele, porque você entende o diferencial muito rápido, ou seja, eu estou aqui na frente, eu já consigo, já me agrada, tá? Esse projeto arquitetônico. Aí quando eu vou para alguns diferenciais que vocês estão colocando na experiência, eu digo, pô, curto isso, gostaria de fazer parte dessa experiência, acho interessante esse negócio. Então isso é muito poderoso, tá? Isso é muito poderoso para uma empresa. O nível de cuidado e o detalhismo, né? E aqui a gente está falando de incorporadoras, o cuidado do construtor, do incorporador ao dimensionar ou preparar para implantar um projeto desse. Quando o Fábio estava nos mostrando mais cedo, esse hall com pé direito mais alto para dar uma imponência, quando você olha Claro. uma frente de 10 metros. Muita gente pensa que, né, um terreno de 500 metros quadrados, 10 metros, vou falar de só de 10 metros de frente, você conseguir dimensionar um prédio tão lindo assim. A questão de acesso de entrega de pizza, de entrega de alguns serviços do prédio, todo esse cuidado, o nível de detalhamento dos serviços prestados dentro do prédio, aliado a esse detalhe do hall privativo na maioria dos estúdios, tudo isso vai fazendo aquele diferencial que responde por que o Fábio, o Wagner, ZP e Novari está fazendo esse diferencial entre os grandes players do mercado, né? E uma incorporadora conseguir vai virando um nicho, não deveria ser um nicho, né? desse mercado. Né? Não deveria ser um nicho você entregar um projeto arquitetônico diferenciado, não deveria ser o que deveria se fazer. Mas nitidamente, vocês olhando para esse aqui também está em Perdizes. Também está em Perdizes. Falando então, para finalizar um pouco sobre a arquitetura, esse projeto foi desenvolvido por um arquiteto, aliás, pelo escritório dele, pela DSX Projetos, que se tornou um amigo pessoal nosso, que é o David. Eu acho que ele foi muito feliz no desenvolvimento, eles, né? É um time de arquitetos que trabalham junto com eles. Foram muito felizes aqui no desenvolvimento desse projeto, conseguiram fazer uma entrega surpreendente. Nós ficamos surpresos na entrega desse projeto. A gente foi bem detalhista no briefing que a gente passou, e a gente sabia que era muito desafiador pelo tamanho do terreno, mas eu acho que ele conseguiu entregar, se não dentro, até acima da nossa expectativa, e agregar muito valor para as unidades aí, com tudo que ele conseguiu implantar. Também é um prédio que tem academia, espaço de coworking, mini mercado, lavanderia, piscina com borda infinita no rooftop, churrasqueira, jardim, parte de locker para entrega de internet, que hoje as compras de internet são constantes. Sistema para portaria presencial e remota, clausura na entrada. Então ele tem todos os entregáveis que um prédio precisa para qualquer tipo de uso, seja moradia, seja locação de longa temporada, seja locação de curta temporada. Agora, sendo o único prédio da região com hall e elevador privativo, eu acredito que ele vai acabar sendo mais destinado talvez à moradia do que ao short stay, mas ele é um prédio liberado para locação de curta Isso vem para esse ano também? Vocês lançam também devemos lançar no meio do ano. Devemos lançar no meio do ano, e já estamos desenvolvendo mais 2 projetos para lançar em 2027. Tudo dentro do bairro.
Gente, sempre algo importante, né? Porque às vezes a gente está falando muito para o público daqui da região, mas insisto, né? Nós estamos falando para um bairro de 130 mil pessoas, então é uma cidade, né? É uma cidade, é um público muito grande. É maior que a cidade de Tijucas, hoje é o dobro da cidade de Tijucas. Outra coisa que agrega muito valor a esse empreendimento, a gente está a menos de 150 metros da futura estação Sumaré do metrô, que fica um quarteirão para baixo nessa rua, que é a Rua Piacás, e o Hospital Albert Einstein, que fica em frente à estação. Então a gente tem, de novo, uma pujança da facilidade, né? Estamos numa parte plana do bairro. Perdizes é um bairro conhecido por ter muita ladeira. A gente está numa parte que é bem plana do bairro. Certo. A gente tem o melhor restaurante japonês aí na esquina, o melhor restaurante japonês do bairro, que é o Aoyama. A gente tem um mini mercado 24 horas na esquina de cima. A gente tem uma academia Smart Fit, fica ao lado do restaurante japonês. A gente tem o Albert Einstein a 150 metros. Isso, a estação do metrô. Isso demonstra mais a expertise do Fábio, né? Quando a gente brinca no mercado imobiliário, tem 3 coisas que chamam atenção para o investimento imobiliário, que é localização, localização e localização. Exato. O Fábio tem tido um olhar para a escolha da localização dos empreendimentos que ele vai fazer no bairro com todo esse entorno. Né? A escolha do terreno é muito importante, né? Eu estou aqui pensando, né, refletindo sobre a complexidade que é, né, até você chegar nesse projeto, no anterior do projeto da Triptych ali com vocês, todas as fases da construção, da idealização até o projeto final, tudo exige muito cuidado. Tudo. Desde a aquisição do terreno, do cuidado com a experiência, tudo, no final das contas é complexo, né? Estamos aqui aprendendo a arte imobiliário não é fácil. Não é fácil. Mas é gostoso, a gente faz com muita paixão. Eu gosto muito do que eu faço. Tanto é que hoje estou aqui para a gente bater um papo sobre o mercado. Mas eu estou aqui em Florianópolis a passeio. Tá de férias, com a família, vir aqui falar de mercado imobiliário. Quero ver a esposa do Fábio. Quando ele aparecer, que ele vai ter que pagar um senhor jantar para dona Vanessa. Estou aqui, mas daqui a pouco estou chegando de volta aí para a gente poder curtir mais um pouco aí da cidade. É verdade, né? O que nós agradecemos, obviamente, né? Porque enriquece de uma maneira assim bastante enriquecedora aí o nosso público. Bom, você que é investidor, né, teve acesso de primeira mão aos lançamentos que a Inovares EP prepara para esse ano. O que você deixaria de última mensagem para esse investidor que está aqui babando já, louco para entrar em contato com você e começar a negociar algo que não pode ainda, mas muito em breve poderá? Muito em breve. A gente hoje já está coletando dados aí de quem tem interesse, né? A gente deve lançar nos próximos meses esses 2 projetos. Então, quem tiver interesse em adquirir uma unidade com a gente, qualquer um desses 2 projetos pode entrar em contato. Eu acho que o segredo, Júlio, de um bom investimento, como o Luciano falou, as premissas principais são localização. O imóvel bem localizado, mesmo se você comprar errado, em algum momento ele vai se equiparar e ele vai continuar valorizando. Então a localização é muito importante. Eu acho que fazer a compra correta, né? Você comprar bem. Comprar imóvel hoje é um desafio, é um pouco burocrático, não é tão simples, mas eu acho que não existe nada tão seguro quanto investir em imóvel, né? Uma propriedade ninguém te tira, no momento que a gente vive aí, de tantos problemas de Bitcoin, de investimentos aí, toda semana a gente vê nas reportagens do Fantástico, do Domingo Espetacular, sobe, empresas desce, que hoje você tá rico, amanhã tá pobre. A bolsa, eu acho que é para poucos, mas para quem entende, conheço muitas pessoas que performam muito bem, mas também é volátil. Então o imóvel ele traz uma estabilidade, uma segurança, né? É difícil você ver hoje as maiores fortunas de qualquer área, eu acho que são lastreadas em imóveis, né? Você pode ganhar dinheiro dentro da empresa, mas aonde as fortunas se multiplicam é no patrimônio, né? No patrimônio imobiliário que as pessoas têm. Valorização de terras.
A gente comentou aqui sobre o loteamento agora há pouco, que a gente teve o prazer de visitar hoje, né? Quanto será que custou essa propriedade há 10, 15, 20 anos atrás? Claro. E agora trabalhada no parcelamento de solo, quanto vale, né? Qual o Bilhões, percentual de bilhões, transformação desse ativo? 500%, 1000%? Qual Você sabe foi? que isso é uma reflexão interessante, né? Existe alguma coisa, se ele tivesse pego todo esse dinheiro há 20 anos atrás e aplicado na melhor aplicação possível, será que não teria o valor chegado, hoje talvez seria nem perto, perto do que vale Não. esse ativo imobiliário hoje? Eu acho que não, né? É óbvio, tem uma série de outros fatores que vem junto com isso, né? Todo mundo tem condição de comprar um terreno para lotear, né? Ou desenvolver um empreendimento imobiliário. Agora, comprar um imóvel, hoje eu acho que está mais acessível, né? Qualquer pessoa hoje que tem uma renda um pouco melhor, que pense em investir, em garantir seu futuro, em criar uma renda passiva. Acho que todos nós temos que nos preocupar com a renda passiva do futuro, né? Eu acho que não tem nada melhor que o imóvel. Mas, Fábio, agora eu sempre gosto de fazer aquela pergunta final, a saia justa do podcast. Você está olhando para Florianópolis? Você está olhando para Santa Catarina? porque veja bem, né? Deixou o nosso público louco para conhecer o projeto. E é fantástico. Podemos replicar aqui? Então aí fica essa licença poética, né? Afinal, a Inovare, ou Inovare ZP, olham com carinho para essa região? A gente olha faz tempo para Florianópolis com muito carinho, né? E a gente costuma falar eu costumo comentar o que é sorte, né? Eu acho que sorte é a junção da capacidade com a oportunidade. Então, se você estuda, analisa, né, acompanha um mercado por um período e você tem capacidade de fazer ou desenvolver algum projeto relacionado a isso, em algum momento vai surgir uma oportunidade, né? E aí a junção da capacidade com a oportunidade pode trazer um resultado positivo. Perfeito. Espero que a Newurb esteja no caminho. A Newurb talvez seja a oportunidade. A Newurb talvez seja a oportunidade, né? Quem sabe, né? Quem sabe a Newurb será a oportunidade para trazê-los para cá. Né? Eu acho que o litoral de Santa Catarina é muito próspero. Não só o litoral, acho que o estado de Santa Catarina é muito próspero, né? O litoral se destaca hoje, mas o estado é muito próspero e semear em terra próspera, a colheita é sempre mais farta. Né? Sem dúvida. O Fábio é o CEO da Inovare Realty, né? Mas é um baita de um vendedor, né? Não tem como não comprar de você, irmão. Sério. A gente tenta fazer o melhor possível. Ele tem projetos muito fortes na mão. Conhece tudo. Agora tem uma pergunta ali, eu não queria terminar de fazer essa pergunta ali. Da onde vem esse conhecimento tão profundo de Perdizes ali especificamente? Bom, vamos lá. Você conhece muito, né? Primeiro falando da sua colocação de ser um mover, quando a gente acredita e conhece muito bem o produto que a gente trabalha, eu acho que a venda se torna muito mais fácil. Mas é só conhecimento, será? Ou é você gostar daquilo? Não, tem você paixão, vende aquilo sem que dúvida. Eu tenho você muita acredita. paixão pelo que eu faço. Eu acredito no produto que eu vendo, então talvez eu venda com mais facilidade, né? Porque eu acredito muito. Eu sou um incorporador ou um vendedor realmente que a gente fala skin the game, então eu invisto nos meus projetos, eu coloco o dinheiro do bolso nos meus projetos. Isso é bem importante. Então eu acredito muito naquilo que eu faço, eu não consigo vender algo que eu não acredite, né? Então todos os projetos aí foram desenvolvidos com muito carinho, com muito cuidado por nós, por mim, pelos meus sócios. E esse conhecimento de Perdizes, né, ou talvez essa concentração do trabalho em Perdizes, é porque eu nasci, fui criado em Perdizes, estudei lá, você colégio, faculdade, nasci em Agora Perdizes. Começou a se revelar porque conhece tanto do bairro. Hoje eu moro fora de São Paulo, mas meu escritório fica nas Perdizes e vou para São Paulo quase todos os dias da semana. Mas o nosso desenvolvimento, a princípio, é focado em Perdizes. A gente tem um lançamento também para esse ano de 2026 lá em Alphaville, onde a gente tem um restaurante. Alphaville também é uma área muito pujante, né? Tem crescido muito, se desenvolvido muito. Barueri foi o aluguel mais caro. Você tem projetos lá em Alphaville também ou não? Temos. Sim. Nós temos um projeto lá em Alphaville que a gente lança ainda no ano de 2026 também. Já estamos no número 3, então. Número 3. Não está brincando em serviço. E temos mais um projeto na Pompeia aí perto. Um projeto mas para 26 menor, também para 26. 31 unidades. Todos os projetos estão em fase de aprovação.
e todos eles para lançamento aí finalzinho do Todos primeiro são desse semestre. consórcio, Novares EP? A Inovares EP, nós temos esse projeto da Rua Piacás e Tá. da Rua Maringá, que são os projetos maiores, Ok. mas, como eu falei, a ZP é uma empresa muito consolidada, muito grande lá em Uberlândia, e estão vindo com bastante apetite para São Paulo. Eles Cara, têm dava um baita potencial papo, né? enorme. Se o Wagner estivesse por aqui também, né? O Eu acho Wagner que ele é tem que o vir um CEO dia. da Com certeza. ZP, né? Vamos agendar com Não, ele. Eu acho que seria- ele vai ter o maior prazer de vir aqui conversar com vocês. Ele Seria teve muito aqui da gostoso, outra uma vez, conversa né? muito boa que daria, né? Porque ele é muito inteligente também, como você. Ele também namora Florianópolis há um bom tempo, né? A gente teve a oportunidade aí de estar aqui outras vezes e, como eu disse, é a questão da gente ter sorte para poder talvez começar a desenvolver alguma coisa aqui. Óbvio Claro. que a gente toma muito cuidado, como eu falei, a gente planeja muito bem nossos passos, então a gente não viria aleatoriamente, mas tendo um bom parceiro aqui em Florianópolis, como a New Urb, quem sabe a gente não consegue desenvolver algum projeto em A conjunto. gente agradece e diz ao público sim imediatamente, o casamento vai ser feito. Com certeza. A gente já diz sim. Não, porque, veja, não é só questão de escolher parceiros assim, mas é que vocês têm uma expertise muito grande, né? Principalmente vencendo no mercado. Eu admiro essa questão de que vencer no